Abacuque. De maneira panorâmica, veremos os versos capítulo de 1 até o capítulo 2, verso 5. Abacuque, capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então passam, como passa o vento, e os seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos? Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, e fundaste para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não contempla? Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falharás. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Senhor, mais uma vez, rogamos as tuas bênçãos e a tua direção. Abençoa-nos, ó Senhor, e nos dá instrução segundo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Creio que todos acompanham ao longo de alguns meses, infelizmente, na história do nosso país, alguns relatos nos jornais, na mídia, sobre a corrupção que assola o nosso país.
nós nos deparamos constantemente com uma série de denúncias tristes que nos espanta. Mas alguns que têm uma idade mais avançada já ouviram também de tantas outras denúncias que fazem parte do contexto dos jornais do nosso país, ao longo de algumas décadas. Talvez, se nós reportarmos ao passado, verificaríamos que esse país foi colonizado logo de início por pessoas que eram também desonestas. E aqui estamos nós em meio a tudo isso. Há um país que parece que, para sobreviver, tem que manter um sistema corrupto ou uma corrupção contínua. E é um país que tem altos impostos, um país que nos deixa numa situação complicada quando nos deparamos com o desejo de andar honestamente. E, meus irmãos, isso não é uma coisa só do nosso país. Se nós pegarmos outras regiões do mundo, alguns outros também reclamarão a respeito da desonestidade, a respeito da maldade de algumas pessoas que usam a contravenção para sobreviver ou para manter um status de poder. E, meus irmãos, isso é tão antigo que é também dos tempos bíblicos. E isso é tão antigo que um profeta chamado Abacuque viveu algo parecido. E ele ressalta nesse texto que acabamos de ler um pouco da sua indignação. E ele transforma um pouco dessa indignação em oração. E ele busca a presença de Deus, pedindo uma espécie de resposta a tudo aquilo que estava acontecendo. O autor, meus irmãos, desse texto é Abacuque, como nós estamos vendo. Não temos muitas informações sobre este homem. Sabemos que provavelmente ele é do ano 640 até 609, ou viveu basicamente nesse período. Ele deve ter acompanhado o período do rei Josias, o período do rei Joaquim, e este foi um período terrível na vida do povo de Judá. Havia muita corrupção, muita violência e muita maldade por parte dos poderosos e dos reis daquela época. A data, meus irmãos, é essa, talvez em torno de 597, já próximo do exílio babilônico. E dentro da sua reclamação, nesse texto, existe espaço para reclamar sobre coisas terríveis que aquela nação estava passando. Os escritos proféticos de Abacuque representam uma tentativa de resposta, de busca de orientação de Deus para entender o que estava acontecendo naquele momento. Meus irmãos, não havia alegrias naquela nação, não havia perspectivas positivas naquela nação. Pelo contrário, havia tristeza, muita tristeza. Havia injustiça, havia corrupção, havia maldades por todos os lados. Em parte nós sabemos por quê. Havia um desejo drástico por dinheiro, por riquezas. E para isso, a todo custo, os homens daquela região procuravam trabalhar com uma série de injustiças. Abacuque estava perplexo, porque a iniquidade, as contendas, as opressões estavam varrendo Judá, passavam por Judá. E agora ele faz uma questão, uma pergunta a Deus. E é isso que a gente vê nesses primeiros momentos do texto. Diz assim: até quando, Senhor? E eu pergunto a todos que estão nesse auditório, não dá vontade de dizer o mesmo? Até quando? Até quando? Até quando teremos governos corruptos? Até quando teremos injustiça social? Até quando teremos tanta maldade? Recentemente, um grupo assaltando um ônibus de pessoas que iriam fazer compra no centro de São Paulo, encontrou um senhor que na sua carteira tinha apenas R$50. E o bandido, com toda a frieza,
atirou na sua cabeça, só porque na sua carteira havia R$ 50. É como se o bandido estivesse dizendo: quando for andar, ande com mais dinheiro na carteira. Essa é a lei de um país como o nosso. E nós ficamos tristes em saber que juízes que deveriam ser juízes, não são. Agem por si próprios e pelo seu bel prazer. Nós ficamos tristes, meus irmãos, quando sabemos que o dinheiro da merenda escolar, ao invés de ir para as crianças, está comprando carros de luxo para vereadores. E uma Câmara todinha de vereadores está suspensa, pois todos estão acusados de corrupção. Que situação é essa? E nós talvez ouçamos estas coisas e fiquemos tranquilos. É assim mesmo, é normal, é natural. A primeira coisa que Abacuque nos ensina é que devemos ficar perplexos, devemos nos indignar, devemos ficar chateados com estas coisas. E não podemos ouvir isso como se fosse uma coisa natural. Não podemos. Como uma nação pode ser feliz desta forma? Simples. Nos dias de hoje, começando desde quinta-feira passada, nossa nação está dizendo que está feliz, procurando os blocos de carnaval e trios elétricos buscando a felicidade na bebida, nas drogas, numa série de atitudes que diz, pelo menos aqui estamos felizes. Essa é outra coisa que nos indigna, porque, meus irmãos, toda essa situação é de entristecer, é de nos fazer chorar e é de nos fazer dizer: até quando, Senhor? Até quando? Até quando isso irá acontecer? Meus irmãos, o texto que lemos no início desse culto diz que feliz cujo Deus é o Senhor. O título dessa mensagem é Em Busca da Alegria. Sabe como seremos alegres? Sabe como essa nação será alegre? Não com futebol. Não colocando esperança nos seus políticos. E não tendo festas tristes como estas, que dizem que são festas da alegria. Uma nação, de fato, só poderá ser feliz quando tiver Deus como Senhor. E não é por menos que esse texto de Abacuque é um texto de um homem indignado com o mundo, indignado com a sua época, indignado com os seus reis, indignado com toda aquela situação. E ele faz questão de fazer uma das coisas que todo crente deve fazer: buscar a Deus em oração. É isso que ele faz nesse primeiro momento da sua queixa. E é isso que ele faz no segundo momento da sua queixa, no capítulo 2, quando ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. A nossa vida de oração é importante e esta é uma das contribuições que a igreja pode dar para este mundo: interceder por ele, rogar a Deus e clamar a Deus e dizer: Senhor, até quando? Senhor, até quando isso irá acontecer? Essa é a nossa posição. Primeira, se indignar. A segunda, orar e rogar por esta nação. Enquanto todos estão embriagados com o carnaval, os crentes devem estar sóbrios, olhando para Deus e buscando em Deus socorro para um povo que sofre por causa do pecado. Meus irmãos, aqui está a primeira queixa. E a primeira queixa de indignidade de Abacuque se volta para expressões do tipo do verso 3. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão?
Iniquidade, ou seja, maldade e opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Aqui está um dos primeiros campos, meus irmãos, pelo qual devemos orar. O judiciário do nosso país, o sistema jurídico do nosso país. Que Deus abençoe os juízes da nossa nação. Essa é a nossa oração. Que Deus fortaleça as mãos dos magistrados de nossa nação, para que eles possam agir com justiça, julgar com verdade e possam mostrar quais são os caminhos corretos a serem seguidos. Que não tenhamos um senso de orfandade, mas que tenhamos uma forma digna de viver e que, como brasileiros, possamos olhar para esta terra e perceber o quanto a injustiça tem praticado males e tem deteriorado, a injustiça tem assolado a nossa nação. Meus irmãos, é esse o primeiro momento de queixa de Abacuque. Na época dos reis Josias e Joaquim, a maldade foi aumentando, foi piorando. Juízes que não julgavam com retidão, mas eles julgavam segundo os seus interesses. Homens poderosos que deveriam agir pela justiça, mas ao invés disso, agiam pelo dinheiro que caía no bolso deles. Isso mostrava a opressão do rico com o pobre. E é por isso, meus irmãos, que até hoje essa é a história, a tristeza que nos deparamos com esse tipo de opressão. As donas de casa e os pais de família aqui devem saber que hoje no mercado não é a mesma coisa do que alguns anos atrás. O que gastamos hoje não é a mesma coisa do que gastamos atrás. Talvez muitos daqueles que estão farreando nos dias de hoje vão se deparar logo mais com o desemprego. E a realidade do desemprego assola muitas das nossas famílias. E quando nós olhamos para o clima do nosso país, podemos perceber que não há confiança de investidores. Podemos perceber que não há incentivo dentro do nosso país para vermos uma dinâmica melhor de ação e de trabalho. E com isso, a situação vai piorando cada vez mais. Vai aumentando cada vez mais. Nós já vivemos crises fortes, como a de 84, e possivelmente estamos vendo algumas outras crises que vão assolando e aumentando cada vez mais os nossos dias. E o que devemos fazer? Dizer, até quando, Senhor? Dizer, como que esse povo pode ser de fato feliz e não se esconder atrás de festas como estas que estão vivendo nesses últimos dias? Bom, a resposta de Deus para a primeira queixa de Abacuque é uma resposta não muito agradável. Ele diz o seguinte, capítulos 1, versos de 5 em diante. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. A resposta de Deus, meus irmãos, à queixa de Abacuque não é nada agradável. Ele vai mandar um povo que também não o teme, um povo poderoso e forte, uma nação forte e gigantesca, para fazer aquilo que nós chamamos de justiça divina. Porque o primeiro aspecto que nós encontramos nesse texto é que o povo de Judá, que deveria ser firme a Deus, se demonstraram em grande iniquidade. Tinha grande iniquidade. E a primeira coisa que Deus faz é mandar uma disciplina, uma orientação de um outro povo que vai fazer com que todos passem por uma grande tristeza. A disciplina virá, e eles são poderosos, eles são pavorosos, eles são terríveis, diz o verso 7. Eles são fortes, diz o verso 8.
Eles vêm com violência, diz o verso 9. Eles destroem os reis, diz o verso 10. E eles passam como passa o vento, diz o verso 11. E aí a gente percebe o seguinte: qual é a reação de Abacuque? Vem a outra forma de queixa e de colocação de Abacuque. Senhor, a nação está em maldade, sim. Os nossos juízes não agiram como deveriam agir, sim. Os reis não agiram como deveriam agir, sim. Mas por quê? De que forma e por que vem uma nação tão estranha à tua lei e à tua palavra para fazer justiça à maldade do nosso povo? Por quê? E ele faz toda essa crítica dos versos 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Toda essa crítica vem com expressões do tipo: por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura, porque eles enriquecem a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Eles são tão poderosos e tão fortes, e tu vai deixar com que eles continuem a fazer todas essas coisas? Verso de número 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, e fundastes para servir de disciplina? Meus irmãos, você já teve a sensação de orar pedindo ajuda e parece que a coisa piorou depois da oração? Não dá uma sensação de que parece que estamos abandonados? Meus irmãos, aqui entra uma outra coisa. Nós já estamos vivendo algumas gerações de cristãos nesse país. Muitos têm orado e rogado a Deus e pedido por essa nação. Mas muitas vezes, as respostas não são aquelas que nós pedimos. Não vem da maneira como nós gostaríamos que viesse. Não vem da forma como nós gostaríamos de ouvir. Pelo contrário, muitas vezes vem de uma maneira diferente. E aqui está o servo de Deus, Abacuque, pedindo a justiça, e Deus manda um povo para realizar isso da pior maneira possível. Nós sabemos que mais adiante os babilônicos invadirão a terra, destruirão tudo, levará tudo para o caos, tudo para a destruição. Muitos serão mortos e muitos serão levados para o exílio babilônico. Muitos serão levados para o exílio babilônico. E quando isso ocorre, a nossa situação é de ficar extasiados e novamente perplexos. Não foi isso que eu pedi, Senhor. Não foi isso que eu solicitei. Eu não pedi isso. Mas aí entra uma coisa interessante. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E o que Ele faz segundo a vontade dEle. Mas uma coisa é certa, Ele faz sempre para o melhor. Ele faz sempre para o melhor. Nós não pedimos enfermidade. Mas se Deus manda enfermidade, Deus tem os seus propósitos. Nós não pedimos solidão. Mas se Deus manda a solidão, Deus tem os seus propósitos. Nós pedimos livramento, mas se Deus manda a Babilônia, Deus tem os seus propósitos. E é isso que nós precisamos entender em nossas orações. Orar não significa dar os caminhos para Deus. Orar significa se colocar na dependência de Deus. Meus irmãos, se colocar na dependência de Deus é uma das principais coisas da vida do crente. Eu estou nas mãos dele. Não sei o que ele tem para mim, se mal ou bem, se coisas alegres ou felizes. Eu não sei, mas a única coisa que eu sei é que eu tenho um Deus que intercede, que sabe o que está fazendo. Agora, meus irmãos, vem a outra queixa. Por-me-ei em minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas
para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e como a morte, que não se aparta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui está a resposta à queixa de Abacuque. Abacuque diz: Senhor, eu pedi livramento, e tu mandas os caldeus, povo injusto, povo que não te teme, povo que não te ama. Por que estas coisas? Deus fala: tudo que eu vou te dizer agora, você escreve em tábuas. E é isso que nós vamos ver no estudo da noite. Escreve em tábuas, escreve de uma forma grande, para que todos que passam correndo possam ver. Essa visão vai acontecer, confie nisso, acredite nisso. Daqui por diante ele vai ressaltar o que vai acontecer com o povo e com os caldeus. Mas a primeira resposta à queixa que vem por parte do Senhor para Abacuque é a seguinte: o soberbo, ele está numa espécie de embriaguez. É como o mosto do vinho. Ele está embriagado. Ele não consegue entender o que está acontecendo. E é assim que ocorre com o embriagado. O embriagado, ele não consegue ter noção das coisas, ele não consegue entender o que está acontecendo. Ele pode entrar na frente de um ônibus, ele pode tomar atitudes das mais loucas possíveis, porque ele está embriagado. Ele vai dizer: os caldeus são embriagados, eles estão enganados, eles acham que vão poder fazer muitas coisas, e eles acham que vão poder fazer isso sem a minha presença, mas eles estão redondamente enganados. Eles acreditam que toda a alegria e felicidade está nas vitórias que eles têm ao longo de muitas batalhas, e os caldeus estavam alcançando muitos reinos e estavam vencendo muitos reis, e eles achavam que eles eram os únicos e os poderosos, e que as outras nações não passavam de pó, e eles eram poderosos e suficientes para vencer todas as nações. Eles achavam que os deuses das outras nações não eram nada, e por isso eles afrontavam os reis das outras nações. Mas eles não sabiam que o rei de Israel, o rei de Judá, é o único Deus, o verdadeiro Deus, e que ele estava dirigindo as nações. E meus irmãos, se nós voltarmos para o salmo que lemos no início desse culto, nós vamos perceber isso, nós vamos entender estas coisas. O verso de número 12 do capítulo 33 diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para ser a sua herança. Verso 13: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Nada, meus irmãos, escapa aos olhos de Deus. Qual é a resposta que Abacuque recebe? A resposta que Abacuque recebe é a resposta de que Deus está no controle da nação de Judá, e Deus está no controle da nação dos caldeus. Ele está no controle de todas as nações. E aonde que está a resposta para todos os cristãos, ou todos aqueles que confiam em Deus? Numa expressão que foi muito usada na Reforma, muito usada na Reforma. Diz o seguinte: o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Meus irmãos, onde está a nossa alegria? Onde está a nossa alegria? A palavra alegria, ela está ligada a algumas expressões latinas como félix, como alacer.
E o que significa isso? Pessoa animada, vivaz, contente, de ânimo leve. Meus irmãos, uma pessoa alegre é uma pessoa que consegue encontrar esperança e que consegue encontrar um motivo de segurança. E Deus está dando um motivo de alegria e de segurança para Abacuque. E onde está esse motivo de alegria e de segurança para Abacuque? Não está nos reis, nos juízes, não está nos fatos da vida, como os caldeus. O seu motivo de alegria e de segurança está no Senhor. E se nós formos para o capítulo de número 3, nós vamos compreender que ele entendeu isso. Ele diz algo interessantíssimo. Olha só. Verso de número 17. Vamos ler juntos comigo? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Verso 18. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O crente, ele é um cidadão da cidade de Deus. E a sua alegria é em confiar no verdadeiro rei, que não é corrupto. No verdadeiro juiz, que não se deixa levar pela maneira como as pessoas se corrompem. A verdadeira alegria de um crente, meus irmãos, está em confiar em Deus. Por isso, o justo viverá pela sua fé. Abacuque tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas, porque ele é rei. Abacuque tem que entender que tudo que Deus faz é justo, porque ele é um verdadeiro juiz. E Abacuque tem que entender que Deus é fiel às suas promessas. Por isso, tudo na vida de um crente o conduz em direção à alegria. Deus está no controle de todas as coisas. E por mais injustiça, e por mais violência, e por mais maldade que nós soframos dos homens nesses dias, nós podemos confiar num Deus que intercede por nós, que olha por nós e que cuida de nós. E Ele faz isso de várias formas. Ele pode usar o perverso, Ele pode usar o mal, Ele pode usar alguém que nem mesmo acredita nele, para que o povo de Deus seja abençoado. E assim será. Babilônia será uma grande bênção para o povo de Deus. Vai fazer uma purificação. Babilônia será uma grande bênção para o povo de Deus, porque vai fortalecê-los na fé e vai transformá-los em crentes mais animados, em crentes mais prontos a amar a Deus. Nós não estamos pedindo para Deus nenhum sofrimento, mas nós podemos entender que todas as lutas e que todas as dificuldades que você já passou na sua vida, foi para que você se fortalecesse na sua fé. Foi para que você aumentasse a sua fé. Foi para que você amasse mais a Deus. E foi para que você tivesse mais ânimo pelas coisas de Deus. Esta é a situação, independente de qualquer circunstância. E aqui eu tenho que olhar para Paulo numa cadeia, preso, aprisionado, como ele escreve na carta aos Filipenses. E ali ele diz algo de grande valor para nós também. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Termino essa mensagem perguntando para você, onde está a sua esperança? Em governantes? Onde está a sua esperança? Em juízes? Onde está a sua esperança? Em possíveis soluções deste mundo? A nossa esperança está no Senhor. É nela que nós
colocamos e depositamos toda a nossa confiança. E é nessa esperança que devemos nos sentir alegres, porque Deus é fiel às suas promessas. E nenhum dos seus filhos serão destruídos ou atingidos, porque Deus mantém a sua fidelidade. Onde está a nossa alegria? Onde está a nossa confiança? Meus irmãos, eu creio que a frase de C.S. Lewis nos ajuda a entender isso. Eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Meus irmãos, onde está a nossa alegria? A nossa alegria está na palavra do Senhor, que é verdadeira, e Ele não volta atrás. João 6:68. A nossa alegria está na nossa morada eterna, de João 14, verso de número 6. A nossa alegria está na purificação dos nossos pecados, como diz a 1 de João, verso 1, capítulo 1, verso 7. Onde está a nossa verdadeira alegria? A nossa verdadeira alegria está no Senhor. Foi isso que fez com que Abacuque continuasse a sua história e a sua vida. Não o que acontecia meramente do lado ou no seu contexto, mas a sua alegria estava no Senhor e saber que Deus é fiel às suas promessas. O povo, quando voltou da Babilônia, voltou alegre, voltou feliz e voltou para adorar. Nós já fomos preservados de tantas coisas e de tantas dificuldades, de tantas lutas. Nós acreditamos que Deus também nos preservará e nos sustentará, independente de juízes corruptos, independente de políticos corruptos, independente de uma nação que não serve a Deus. Deus nos preservará, como preservou o povo de Israel, enquanto esteve na Judá corrupta e enquanto esteve na Babilônia corrupta. Mas nós esperamos uma cidade melhor, mais justa, mais nobre. Nós aguardamos esse dia. Nós chegaremos lá, porque o nosso Rei é fiel e nos sustenta. Apesar de todas as crises, confiemos no Senhor e no Rei, que nos sustenta e que nos leva para um lugar melhor.